Pronto, Grazi, eu já tô gravando, tá? Voltando. É, Senão ela fica aqui me bipando, eu não consigo me concentrar. Enfim, então voltando. Então o professor falou que a cada ano vai diminuindo a quantidade de N's. E o que isso traz para a gente? A forma como as pessoas processam a informação diz muito sobre a nossa sociedade, sobre como a nossa sociedade enxerga um determinado tema. Então, se cada ano mais S's são colocados no mercado de trabalho, mais pessoas têm o perfil S, isso significa que a visão da nossa sociedade majoritariamente é voltada para os 5 sentidos, para aquilo que é real. A gente não está estimulando tanto as pessoas a verem o 6º sentido. E daí talvez alguns de vocês se identifiquem no perfil S e devem estar se perguntando, nossa, Paula, então quer dizer que é ruim ser perfil S? Não, não é ruim, porque na verdade não tem um perfil certo, um perfil mais adequado, né? E além do mais, o S é só uma das habilidades que é avaliada no MBTI, né? Então, assim, CS não é um problema. O problema é quando a gente só foca nesse tipo de informação. Então, eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre equilíbrio, né? Então, a ideia é assim, a partir do momento que eu me conheço e eu sei a forma como eu processo informação, eu posso tentar buscar crescer em formas diferentes, né, com essa informação. Até porque a gente não consegue, né, viver só de um jeito ou viver só de outro, né? Então, para a gente falar um pouco mais sobre o tempo, para entender um pouco melhor como que vocês veem o tempo e como que a gente pode trazer equilíbrio para o nosso tempo, eu quero entrar um pouco dentro da mitologia grega. Eu gosto muito de mitologia, e os gregos têm uma questão que para a sociedade grega da antiguidade era muito importante diferenciar as palavras pelo sentido que elas tinham. Então, por exemplo, a palavra amor. Os gregos têm 6 palavras diferentes para falar sobre amor. Agora foi. Não foi? Teve um burburinho aqui na apresentação. Eu só vou pedir que todo mundo deixe no mute para não dar nenhum eco aqui na apresentação. Então, os gregos tinham 6 palavras diferentes para falar sobre o amor. Então, se fosse amor romântico, era o eros. Se fosse amor fraterno, amor de pai para filho, era filia. Se fosse o amor que era o amor incondicional, que só Deus poderia ter, era o ágape. E assim vai. Então, para falar sobre o tempo, os gregos usavam 2 palavras. Eles usavam o cronos e o kairos. E o que é cronos, o que é kairos? Talvez alguém já tenha até ouvido falar dessas palavras. Mas para a gente entender melhor e, de fato, entrar mesmo assim nessa visão grega do tempo, a gente tem que se aprofundar mais na mitologia. Então, eu vou contar agora para vocês o mito de Cronos. Não é uma foto bonita, mas é a figura mais representativa de Cronos, tá? Cronos era o senhor do tempo. Então, para quem conhece um pouco de mitologia, vai lembrar que, né, você tem Zeus normalmente como o regente ali, o deus supremo do Olimpo. Mas antes de Zeus assumir o poder no Olimpo, era a época dos titãs. Cronos está na época dos primeiros titãs. Ele era filho de Urano e de Gaia. Só que Cronos, afinal, como ele dominava o tempo, a sede de poder dele ficou muito forte. E ele destrona o seu pai Urano, aprisiona os titãs e passa a ser o grande senhor do Olimpo. Ele vai tendo filhos, e daí, ao longo do tempo, ele começa a entrar numa paranoia. Porque, da mesma forma que ele tirou o poder do seu pai, existia uma profecia que dizia que ele ia ter o seu poder retirado pelos seus filhos. E daí, nessa paranoia, o que ele faz? Ele começa a comer os próprios filhos. Então, ele vai engolindo os próprios filhos, a mulher dele dava os filhos para ele comer, porque ele tinha que garantir que ninguém ia usurpar o poder dele.
Só que a mulher dele fala assim, meu Deus, né? Isso não pode acontecer. Então ela pega, esconde Zeus numa caverna e daí ela dá uma trouxinha de pano com algumas coisas para o Cronos comer. O Cronos, na ânsia de comer todos os seus filhos, ele nem mastiga, ele só jogou ali o pacotinho na boca, engoliu e ele não percebeu que não era, de fato, o filho dele que ele estava recebendo. Então isso deu tempo de Zeus crescer, ficar forte o suficiente para enfrentar o seu pai. Ele enfrenta o seu pai, ele derrota o Cronos, ele faz com que Cronos vomite os seus outros irmãos, né? Poseidon, Hades, e daí ele liberta os titãs, aprisiona Cronos. Então Zeus vence o tempo e a partir daí ele vira o Senhor do Olimpo e também passa a ser imortal, porque ele foi a única divindade que conseguiu derrotar Cronos, que era o tempo. Então esse mito é para entender que na visão grega, Cronos, ele é tudo relacionado com aquilo que é palpável, é calendário, cronograma, meta. Então toda vez que os gregos tinham que falar sobre o tempo no sentido prático da palavra, a gente tem um cronograma, a gente tem que organizar um evento, tem que organizar os Jogos Olímpicos. Eles estão falando de Cronos, né? Do tempo Cronos. Nossa. E vocês acham que a gente vive Cronos hoje? Vive muito Cronos, né? Porque a gente trabalha e tá sempre ali, calendário, meta, né? E o mais comum, que eu mais escuto nas pessoas é: eu não tenho tempo para fazer isso. Nossa, falta tempo, eu não tenho tempo. Nossa, como o tempo voou hoje, né? Como o tempo passa rápido, né? Então, assim, o Cronos é aquele tempo que te engole mesmo. A gente se sente engolido pelo tempo. Parece que você fez, mas não fez nada, né? Então, o mito, ele retrata esse sentimento que às vezes a gente tem perante as nossas atividades, perante o nosso dia a dia, que é aquele tempo que passa, que a gente não vê, que a gente é consumido e muitas vezes a gente fica insatisfeito com aquele tempo, né? E Kairos? Bom, Kairos é um deus também, o deus do tempo oportuno, o deus da oportunidade, do momento certo. Como vocês podem ver aí na apresentação, Kairos é representado por um jovem. Kairos é filho de Zeus e ele tem um perfil completamente diferente do seu ancestral Cronos, né? Ele não tem uma preocupação de poder, ele não quer dominar nada, ele não quer reter nada, ele não quer segurar nada. Ele quer oferecer as coisas certas no momento certo. Então, era muito comum na Grécia Antiga as pessoas irem, por exemplo, até o oráculo de Delfos e perguntarem assim, qual que é o momento certo para eu fazer esse negócio? Qual que é o momento oportuno para eu vender tal coisa? Então, tinha muito essa questão de qual que é o momento certo, né? E Kairos, aqui na fotinho, vocês estão vendo ele de frente, né? Estão vendo ele com topetinho, assim. Mas a parte de trás da cabeça de Kairos, ele não tem cabelo, ele é careca. E daí isso remete até um ditado chinês que fala que você tem que agarrar a sorte pelos cabelos. E Kairos não tem como você agarrar ele pelos cabelos depois que ele passou, né? Depois que Kairos passou, já era, você perdeu a oportunidade, você perdeu aquele momento certo, né? Porque já foi. Então, o retrato, o mito de Kairos, ele vem lembrar pra gente que o tempo também se apresenta na forma de uma oportunidade. Aquele tempo que é quando a gente tem prazer e que ele não tem um momento definido, né? Então, por exemplo, você tá andando na rua, você sente um cheiro maravilhoso e daí você repara que é uma flor que tá ali, você para e vai sentir o perfume daquela flor. Aquele perfume veio como uma oportunidade para você apreciar, uma oportunidade para você vivenciar aquele momento presente, né? E não importa se você ficou lá apreciando a flor por 2 minutos ou por 10 minutos. Isso não é relevante. O importante é que você vivenciou aquela oportunidade, tá? Então, esse é a principal diferença entre Cronos e Kairos. E como vocês devem ter percebido, não dá para viver só de Cronos, como também não dá para viver só de Kairos, né? A gente tem que tentar equilibrar esses dois tempos, né? Então, quando a gente fala
de equilíbrio de tempo é identificar, será que eu tenho momentos do meu dia a dia de kairos, coisas que me dão prazer? Ou será que eu só estou vivenciando só o tempo cronos? E se eu estou vivenciando só o tempo cronos, o quanto isso me incomoda? O quanto eu estou satisfeito com o meu tempo, com a forma como eu estou usando o meu tempo? Porque quando a gente fala em equilíbrio, né, aqui eu coloquei a figura da balança, que é a figura mais convencional quando a gente fala em equilíbrio, e daí todo mundo pensa que equilíbrio é ter ali, né, na mesma altura. Mas para o tempo não é exatamente isso, né? Às vezes, 1 hora de kairos que você tem ali no seu dia a dia é suficiente para você levar o seu dia todo ali no Cronos, cumprir suas metas, seus prazos, enfim. E daí você termina o dia satisfeito com o seu dia. Então, assim, esse equilíbrio, ele é muito individual, né? Tem pessoas que vão precisar de um pouco mais de tempo de kairos, reduzir um pouco do Cronos, outras pessoas vão conseguir ali ter 10% de kairos e 90 cronos e vai estar tudo bem. Né? A ideia é que vocês se perguntem, eu tenho momentos de kairos? Porque se eu não tenho, realmente isso é um problema, porque todo mundo tem que ter pelo menos um momento de prazer, um momento de relaxar, um momento que se sente bem, né? O que você não pode ter é viver o tempo todo num determinado tempo, tem que existir, ali tem um pouco dos dois no seu dia a dia. Então, a primeira pergunta que eu faço, quer dizer, já deve ser a segunda já, né? Vou fazer muitas até o final da apresentação. E quem quiser compartilhar, compartilha, né? Quem não quiser, depois fica para você. Mas a pergunta que vocês têm que se fazer é o quanto eu vivencio cada tempo, o quanto eu estou satisfeito com isso, e se eu quero mudar, então tá na hora de começar a se olhar um pouco melhor para entender aonde pode mudar, como você pode trazer esse equilíbrio para a sua vida. E ainda continuando na Grécia, né? Porque hoje eu tirei a apresentação para falar um pouco sobre a Grécia, né? Então, vou falar um pouco sobre as horas. Aprofundando um pouco mais sobre a visão do tempo, os gregos entendiam que as horas também eram deusas. No começo da mitologia grega, existiam 3 deusas principais que muitas vezes, às vezes, nos próprios textos se confundem com as 3 senhoras do destino, que eram as moiras. E depois eles dão um nome para as 12 horas do dia e depois eles colocam 4 horas, que é relativa às 4 estações do ano. Mas a ideia aqui não é ficar super estudando todas as horas. Então eu foquei em 3 horas principais, que são talo, auxo e carpo, que significam florescimento, crescimento e frutificação. O que isso traz para a gente? Alguns slides atrás eu falei que a forma como a gente processa informação ou como a gente visualiza um determinado conceito é a forma como a sociedade está visualizando. A maioria das pessoas processa aquela informação. Então, para os gregos, eles processavam a informação do tempo como o tempo ele tinha que trazer plenitude. As horas tinham que trazer plenitude. Porque quando a gente fala de florescimento, crescimento e frutificação, a gente está falando de um processo de amadurecimento, né? Você cresce durante esse processo, você floresce, você tem o ápice ali, né? Seja do insight, do que for, e a frutificação é o resultado disso, né? Então, se a gente for avaliar qual que era a visão da sociedade grega da antiguidade, era que o tempo tem que ser dividido entre momentos cronos e kairos, e ele tem que me gerar plenitude, eu tenho que ter pelo menos 1 hora de plenitude, um momento que de fato eu esteja satisfeito com o tempo. E daí essa é a principal pergunta que vocês têm que fazer para vocês mesmos. Eu estou satisfeito com o meu tempo hoje? Eu acho que eu consigo usar o tempo a meu favor, eu consigo amadurecer durante o meu dia, eu consigo usar o tempo de forma a trazer os resultados que eu quero. Eu chego, sei lá, no final de uma semana e falo assim, nossa, eu tô super plena, teve dificuldades, teve, porque vai ter mesmo, teve imprevistos, tive correria, tive isso, mas nossa, eu consegui ter esse resultado, eu consegui fazer uma apresentação que eu queria, né? Eu consegui ler um pedaço do livro que eu queria ler. Então, o importante da visão do tempo é a gente começar a entender que o tempo tem que trazer plenitude. Quando a gente só briga com o tempo, é porque tem alguma coisa errada na nossa forma de se organizar, na nossa forma de enxergar também as nossas próprias atividades. E aí, saindo um pouco da mitologia, eu vou entrar agora na arte.
Eu sou uma pessoa visual, então eu tô tomando a liberdade de utilizar esse relógio aí do Salvador, do quadro do Salvador Dalí, para fazer uma pausa de conceito e falar um pouquinho como é que foi a minha reflexão para a gente ir para a próxima etapa. Então, assim, fiz várias perguntas para vocês. E em um dado momento, eu também fiz essas mesmas perguntas para mim mesma, né? Para eu poder começar a evoluir. Porque quando eu fiz essas perguntas para mim mesma, nossa, eu não fiquei nada satisfeita com as respostas que eu me dei. Eu tava frustrada, eu não estava satisfeita com o meu trabalho, eu sentia que eu era engolida pelo meu trabalho. Na época eu morava em São Paulo, né? Eu nasci em São Paulo, estava trabalhando há 9 anos no mesmo laboratório antes de vir para Piracicaba, e eu chegava a trabalhar 12, 14 horas por dia, e eu sempre achava que isso tinha alguma coisa ali, eu tinha que trabalhar aquele tempo. E quase o mesmo volume de atividades que vocês viram apresentando, que eu faço hoje no início da apresentação, eu também fazia naquela época. Eu também me exercitava, eu também fazia trilha, eu também tinha outras atividades ali de cunho social, e que eram coisas que me preenchiam, estavam dentro dos meus valores, mas eu não estava satisfeita. Então, isso trouxe também sérios problemas de saúde. Eu acabei entrando em estado de ansiedade, desenvolver dermatite crônica, vivia ruim de saúde, garganta inflamada, tal, enfim, vários problemas. E daí eu falei, gente, não é possível. E foi onde que eu falei, não dá, assim. Eu tava me sentindo que nem esse relógio, assim, sabe? Que o tempo ia derretendo, passando, tava escorrendo nas minhas mãos. E eu não tava aproveitando. E daí eu falei, não, alguma coisa tem que mudar. Naquela época, eu conhecia muito pouco sobre técnicas de gestão de tempo, sobre neurociência, eu ainda estava engatinhando nesse meu processo de aprendizagem. Eu vi alguns conceitos iniciais nesse aprimoramento que eu estava fazendo lá na FGV. Esse aprimoramento eram 6 meses, e com 3 meses mais ou menos de aprimoramento, dependendo das matérias, eu não lembro exatamente qual foi a sequência de matérias que eu vi, a gente viu algumas coisas de organização, mas teve uma matéria que levou a uma reflexão pessoal, e nessa matéria eu falei, não, eu preciso dar um basta, eu falei, eu preciso tomar uma decisão. E eu decidi para mim que eu queria ter mais qualidade de vida, eu queria reestruturar de novo todo o meu tempo, minha rotina. Então eu comecei a buscar, e como eu comecei a buscar um trabalho que eu queria que não fosse em São Paulo, eu queria sair de São Paulo. Eu falei, eu sou uma pessoa naturalmente agitada, tô sofrendo de ansiedade, então eu quero ir num lugar mais confortável, que eu possa dar uma baixada de energia para eu conseguir me reorganizar. E comecei a procurar um trabalho no interior de São Paulo. E daí surgiu a oportunidade de vir para Piracicaba, passei no processo seletivo, vim para cá. Terminei meu aprimoramento lá na GV, daí vindo para cá eu falei assim, não, agora que eu comecei eu tenho que continuar buscando conhecimento, enfim, né, buscando aí novas alternativas para eu conseguir sair dessa crise que eu estou vivendo. E foi aí que eu comecei a entrar em contato com cursos de inteligência emocional, comecei a estudar mais essa questão de neurociência e comecei a entender um pouco melhor aonde que eu tinha que mudar. E daí agora eu vou apresentar uma ferramenta para vocês, que foi uma ferramenta assim, que foi um divisor de águas para mim. Essa ferramenta é a Tríade do Tempo. Quem redigiu a Tríade do Tempo foi o Christian Barbosa, ele tem um livro do mesmo nome. Eu descobri esse livro num dos treinamentos que eu estava fazendo. Na verdade, um pouco antes eu fiz um curso de inteligência emocional que me despertou a vontade de procurar mais informações. E quando eu estava no segundo seminário de liderança, conheci esse livro. Aí eu estava num curso de liderança do trabalho e falei, nossa, eu queria muito ler esse livro. Aí passou o curso, tal. No final do curso de liderança, o RH da minha empresa falou que ia abrir um projeto que ia disponibilizar alguns livros de liderança, gestão do tempo, gestão de pessoas, numa bibliotequinha, e quem quisesse podia entrar em contato com uma determinada pessoa para pegar esses livros. E daí eu falei, nossa, é a oportunidade que eu preciso para ler esse livro. Mandei mensagem lá e falei assim, olha, a Tríade do Tempo está disponível? Eu queria ler. Tá sim. Eu falei, tá bom, tem um prazo para eu devolver o livro? Tem 1 mês para você devolver o livro. Eu falei, bom, beleza, então vamos arregaçar as mangas e bora devorar esse livro. Peguei a Tríade do Tempo, fiquei 1 mês com ele, devolvi ele lá na empresa, tirei xerox das páginas principais e eu fiquei 3 meses trabalhando na Tríade do Tempo.
Por quê? Porque você tem todo um processo ali de autoanálise. E o conceito da tríade do tempo é que você tem 3 esferas na sua vida. Você tem a esfera do importante, a esfera do urgente e a esfera do circunstancial. Qualquer atividade na sua vida gira em torno dessas esferas. E o segredo é você tentar equilibrar melhor essas suas esferas para que você consiga priorizar aquilo que é importante. Eu, particularmente, deixei na apresentação como essas engrenagens. Porque, assim, para mim, esferas me lembra muito bolinha de bilhar, sabe? Que elas vão se chocar, assim, e elas vão rebater, assim, como se uma coisa não conseguisse encaixar na outra. Então, para mim, representar isso como engrenagens fazia mais sentido, porque eu consigo linkar essas etapas, essas partes, né? E fazer um gerenciamento melhor. Isso é só uma questão, enfim, visual minha. E que eu achei mais fácil de apresentar para vocês. Nesse livro, o Christian fala o que seria o ideal das esferas da tríade do tempo. Ele também coloca, e isso é fato, eu vou contar um pouquinho depois sobre as minhas esferas, que de pessoa para pessoa essa variação, essa porcentagem pode mudar um pouco. Né? Vai muito do seu estilo de vida, do que você está fazendo, quais são suas prioridades ali naquele momento, tá? Mas o que ele recomenda é que você tenha 70% do seu tempo dedicado àquilo que é importante, 20% àquilo que é urgente e 10% àquilo que é circunstancial. Bom, eu fiz, né, a minha primeira divisão ali das minhas esferas. E daí, quando eu vi, eu fiquei feliz e triste ao mesmo tempo. Eu fiquei feliz porque das 3 esferas eu gastava mais tempo com o que era importante. Lembrando que quando eu fiz essa análise da tríade do tempo, já fazia 1 ano que eu estava em Piracicaba, então eu já tinha mudado muita coisa da minha rotina. Aí, só que qual foi a segunda coisa que foi que me deixou triste? Quando eu olhei para as minhas outras esferas, o urgente e o circunstancial, eles estavam muito próximos. Na minha primeira tríade, deu 30% de circunstancial, 20% de urgente e 50% de importante. E daí eu falei, poxa, eu ainda gasto tipo um tempão com coisa circunstancial e não tô dando tempo porque é importante, né? Aí eu vou explicar um pouquinho das esferas para vocês entenderem melhor. Então, o que é importante? O importante é toda atividade relevante na sua vida que vai trazer um resultado, seja de curto, médio ou longo prazo, ou seja, que você vai projetar na sua vida dentro do tempo Cronos, porque elas têm prazos, né? Mas elas não são urgentes. E elas normalmente são atividades que te proporcionam prazer. Então, por exemplo, ser madrinha do Empowerment era algo importante para mim, que eu tinha que encaixar ali na minha agenda, que eu tinha um prazo, da mesma forma que eu tinha um prazo aqui para poder preparar minha apresentação, para estar aqui com vocês, para reservar um espaço na minha agenda. Então, isso era importante. Então, eu vivenciei ali vários períodos de tempo cronos para esse meu momento que é importante. Mas estar aqui falando agora, nesse exato momento com vocês, com certeza é Kairos. Então, assim, para a gente linkar um pouquinho o que eu estava falando no começo com as esferas, a maioria das esferas, quer dizer, a maioria, as 3 esferas normalmente sempre vão ter Cronos, e a única esfera que vai ter Kairos é o que é importante. Então, assim, prestem muita atenção quando vocês forem se autoanalisar nas suas esferas. Vocês vão ver que a única esfera que tem Kairos, que tem um momento de prazer, um momento de plenitude, é a esfera do que é importante para vocês. Então, beleza, eu entendi o que é importante. Aí a pergunta é, mas você sabe realmente o que é importante para você? Você já parou para pensar, né, para refletir, assim, o que é importante para mim? O que eu faço na minha vida que é importante? Ou o que eu queria fazer que eu me importo? Urgente. Urgente, como o nome mesmo já diz, é uma coisa que o tempo está curto, que está no limite, que o tempo já se esgotou, são exigências não previstas, que normalmente vão trazer pressão e estresse. Então, é bem aquele sentimento assim de que Cronos está me engolindo, socorro, então o Cronos está aqui no meu cangote, eu preciso terminar isso. E daí eu vou dar um exemplo para poder linkar com a próxima esfera. Porque a gente vê muito a esfera do urgente no nosso trabalho. No meu trabalho, eu conseguia super enxergar essa esfera do urgente. Eu conseguia super lidar com uma gestão de tempo mais adequada no trabalho.
e comecei a ter dificuldade de lidar na minha vida pessoal. E até um dos motivos por que a Tríade do Tempo foi um divisor de águas para mim foi porque até metade do livro ele foca muito na vida pessoal. E todas as ferramentas que eu tinha visto até então focava no trabalho, porque é fácil a gente ver o que é urgente no trabalho, né? É fácil muitas vezes a gente determinar o que é importante no trabalho. Mas às vezes na nossa vida pessoal a gente não consegue fazer essa divisão. E daí a gente só vai fazendo as coisas, vai fazendo. E daí chega no final do dia e fala, que merda de dia foi esse que eu não tô satisfeito com nada do que eu fiz. Então, assim, urgente. Você foi convidado para uma festa de aniversário. Você não tinha muita vontade de ir nessa festa de aniversário. Mas assim, o seu parceiro, sua parceira, enfim, queria muito ir. E daí você fala, ah, tá bom, eu vou nessa festa de aniversário, né? Porque afinal, quer ir? Então eu vou nessa festa. Só que assim, como a festa não era importante para você, depois eu compro o presente de aniversário, né? Não tem pressa. Tipo, daqui 2 semanas. Aí passa uma semana, aí você fala, depois eu compro, né? Tem mais 7 dias para comprar o presente. Aí, de repente, na sexta-feira à noite, né? O seu companheiro, companheira, vira para você e fala assim, ai, amor, você lembra que amanhã a gente tem a festa de aniversário, né? Aí o que instala ali na sua mente, puta merda, não comprei o presente de aniversário, né? E daí no sábado você tem que fazer uma rotina louca para sair correndo para comprar o raio do presente de aniversário da festa que você não queria ir. Então, comprar o presente de aniversário é urgente, né? Você foi postergando, entrou na sua esfera de urgência. Ir na festa de aniversário, que para você não era importante, é o exemplo do que é circunstancial. É qualquer atividade que ela não é considerada para você necessária, né? Para você, sei lá, tanto faz, tanto fez ir para aquela festa de aniversário, né? Mas por algum motivo ela é considerada importante pela sociedade, ou porque as outras pessoas acham que aquilo vai trazer alguma coisa para você, mas assim, para você não tem resultado, não tem serventia, é um gasto inútil de tempo. Então, assim, tudo que a gente gasta no circunstancial, ele tem alto potencial para gerar só frustração. Então, é por isso que ele também está dentro do Cronos e não tem nada de Kairos nessa esfera. E a gente faz muito circunstancial, né? Eu falei que quando eu fiz a minha primeira tríade do tempo, eu tinha 30% de circunstancial. E daí a primeira coisa que eu pensei foi assim, nossa, como eu gasto tempo com coisa que eu não quero gastar, tipo, como eu vou a lugares que eu não quero ir, como eu encontro pessoas que eu não quero encontrar. Eu falei, por que eu faço isso? Eu falei, a gente faz isso porque a gente acha que as pessoas vão ter uma determinada imagem da gente, a gente faz isso porque quer agradar determinadas pessoas que estão à nossa volta. E às vezes a gente vai fazer, faz parte do convívio social. Às vezes a gente vai para uma festa que a gente não tá tão afim. Mas o importante, assim, quando você aceita esse convite, é você saber, olha, eu estou usando X% do meu tempo com uma coisa que é circunstancial. Então, para você poder vigiar o tempo do circunstancial, né? Então, eu vou dar um exemplo de como eu vigio o meu circunstancial. Como é que eu fui baixando a minha esfera de circunstancial? Da última vez que eu fiz minha tríade do tempo, eu estava com menos de 10% de circunstancial e eu aumentei a minha esfera de importante. O urgente continua ali nos 20% que eu achei que estava bom. Mas como é que eu fiz isso? Toda vez que eu recebia um convite, qualquer coisa, a primeira coisa eu perguntava para mim mesma: isso é importante ou não para mim? Tipo, aceitar esse convite, tipo, é uma coisa que vai me dar resultado? É algo que me dá prazer? É algo que eu quero fazer? Tem pessoas que eu quero ver? Sim ou não? Se eu colocasse no sim, beleza, ótimo, tá na minha esfera de importante, uhul, arraso. Agora, se tá no não, aí vem a segunda pergunta. Tá bom, não tá, circunstancial. Eu quero gastar o meu tempo circunstancial com esse evento, enfim, com esse né, indo para esse local, sim ou não? Porque, assim, tudo bem você ir numa coisa que é circunstancial, mas, assim, se você aceita tudo que é circunstancial para você, você vai se sobrecarregar e vai ficar lá com a esfera do circunstancial enorme e vai continuar frustrado, né? Então, é importante saber dividir. Daí, às vezes, eu falava assim, esse daqui eu vou. Esse eu vou porque, é importante para tal pessoa, tá, então eu vou. Esse daqui eu não vou. Não, esse daqui não dá. Nossa, vou me sentir super mal nesse lugar. Tem umas pessoas que, sei lá, pode ser até que fiquem chateada, mas, tá tudo bem com isso. E talvez vocês falem assim, nossa, Paula, mas isso é meio egoísta, né? Não é egoísmo se colocar em primeiro lugar. A gente tem que
definir aquilo que é importante pra gente. E também tudo tá relacionado com a forma como a gente se comunica. Às vezes você não quer ir em tal lugar e você fala assim, olha, fulano, me desculpa, mas, infelizmente, eu, enfim, não vou nesse evento. Ah, mas você não tá afim de ir? Agora no momento isso não é uma prioridade e tal, enfim. Tem formas e formas de se falar e de se negociar, né, sobre essa questão. Então, por exemplo, assistir filmes. Uma coisa que eu diminui muito na minha esfera de circunstancial foi o tempo que eu gasto com TV. E acho que o principal fator foi porque eu tive uma redução forçada de TV. Quando eu me mudei para Piracicaba, eu aluguei um apartamento que já estava todo mobiliado. E daí eu falei, nossa, tá tudo mobiliado, muito bom. Aí tinha até TV lá no apartamento, só que não tinha a antena de TV. Então eu não conseguia ligar a TV, eu tinha que comprar uma antena de TV. E daí sabe quando você fala assim, agora isso não é importante, depois eu compro a antena de TV. E daí, de uma determinada forma, eu me adaptei tanto a não ter TV, e às vezes só ver uns vídeos, algumas coisas no YouTube, que eu fiquei 1 ano sem televisão na minha casa. E assim, e foi o tempo que eu descobri assim, nossa, eu não preciso de televisão. Eu gastava muito tempo no circunstancial com a TV, e agora eu descobri que eu posso viver super bem sem TV. Tipo, de vez em quando eu ia no final de semana para casa dos meus pais, eu falava, agora que eu tô aqui na casa dos meus pais, eu vou ver um episódio dessa série aqui. Hoje eu mudei do apartamento que eu tava, tô numa casa, tenho TV, mas assim, é super normal eu ficar assim um bom tempo sem assistir TV, ou às vezes eu assisto TV às vezes só para ver um filme e tal, e eu divido meu tempo, né? Então, por exemplo, em casa, minha mãe adora assistir filme. Então, assim, se eu for sentar com ela ali na sala, nossa, ela vai me dar um filme atrás do outro. Só que eu tenho outras atividades que estão na minha prioridade. Então, às vezes eu escolho um determinado tempo e falo, mãe, agora vamos assistir filme, né? Eu vou assistir filme com você. Porque é aquele tempo que eu tô colocando no circunstancial, que vai ser um tempo que eu vou poder passar com ela, vou poder, enfim, desfrutar da companhia dela. Uma coisa que é circunstancial para mim, que é importante para ela, né? E que tá tudo bem. Então, assim, equilibrar as suas esferas é fazer esse discernimento, né? Conforme você vai analisando as suas atividades, o seu dia a dia, as suas relações, né? E não vou dizer que é uma etapa fácil, não é. Se toda vez você tem que, de tempos em tempos, ficar olhando as suas esferas, você tem que voltar naquela atividade, naquela esfera que eu tô tendo mais dificuldade para readaptar, até você achar o seu mundo ideal. E, de novo, as suas esferas podem ser um pouco variadas, né? A última vez que eu fiz, que eu considerei que estava ideal, eu acho que estava uns 7% de circunstancial, uns 20% de urgente e estava uns 73% mais ou menos de importante. E para mim eu achei que isso estava bom. Hoje, já depois de um bom tempo praticando, hoje eu não faço mais as esferas, fui acompanhando outras ferramentas, enfim, né, tem outras formas de avaliar meu tempo, mas eu quis trazer essa daqui porque eu acho que, assim, ela foi um divisor de águas para mim e talvez possa ser para muitos de vocês, né? Então, eu super recomendo aí que vocês busquem mais, leiam o livro, busquem material. Depois disso eu migrei um pouco, né? O livro é muito bom, mas os vídeos do Christian Barbosa eu não me identifiquei tanto, daí eu migrei um pouco para assistir mais o canal do Jerônimo Telmi, que é hoje o que eu acompanho mais, porque eu gosto muito da energia do Jerônimo. Ele também dá dicas sobre gestão de tempo, mas naquele momento, para mim, a tríade do tempo foi o que trouxe um grande avanço. E dali eu vim refinando esse conhecimento que eu tenho, e com certeza ainda tenho mais coisa para refinar, né? Porque o aprendizado nunca para. Então, para tentar resumir como que vocês vão fazer essa tríade do tempo aí na casa de vocês, eu montei esse slide que, assim, são 3 degraus que, na verdade, formam um ciclo. Então, o primeiro ponto é o seu olhar, que é justamente fazer todas essas perguntas que eu falei para vocês. O que é importante para mim? Eu estou fazendo aquilo que é importante para mim? Se eu não estou, por que eu não estou fazendo, né? O que eu gasto de tempo com circunstancial, né? Toda vez que recebo um convite, toda vez que alguém me chama para ir em algum lugar, eu estou fazendo essa avaliação do que é ou não é importante para mim? Fez essa listinha do se olhar, né? Conseguiu ali mais ou menos entender como é que o seu tempo está dividido, o que é importante para você, fez essa autoanálise aí, você vai para o segundo passo, que é o praticar. Não adianta nada você se perguntar, fazer lista, falar, beleza, agora eu super sei o que é importante para mim, uhul. E daí você não vai lá e coloca em prática. Então, assim,
tem que começar a praticar. E no começo, assim, a gente vai dando uns atropelos, assim. Teve uns momentos, assim, que eu tava recusando todos os convites. Ah, deve ser circunstancial, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero. Aí depois eu falei, nossa, que louca, vou ficar aqui, né, tipo, no meu mundinho fechado. Não, calma, Paula, respira, né, às vezes tem que ter um pouco de circunstancial também. Então, assim, conforme a gente vai praticando, a gente vai aprendendo a dosar isso, né? E a gente vai identificando a forma com que a gente se sente mais pleno, o que te dá mais resultado. Beleza, me olhei, tô praticando. O que eu faço agora? Bom, vou dar uma dica, tá? Que tá dentro da neurociência. A gente só aprende se a gente reforça aquele conceito espaçadamente. Então, você precisa reforçar espaçadamente um determinado conceito para você, de fato, aprender aquele conceito. Esse é um dos motivos porque uma das minhas metas é que todo ano eu faço, seja um curso, o que for, vinculado à neurociência e desenvolvimento pessoal. Ou seja, porque cada vez que eu vejo de novo aquele conceito, o que eu já consegui implementar, o que eu já estou praticando, que bom, eu posso refinar. Mas vai ter aquele conceito que eu já tinha visto, que eu não consegui assimilar, não consegui incorporar, eu não consegui me apropriar daquele conceito, e daí eu estou tendo a oportunidade de ver de novo e conseguir me apropriar dele e aí dessa vez praticar, né? Porque a gente só consegue praticar aquilo que a gente se apropria, aquilo que a gente entende, né? Então, por isso que a gente tem que revisitar, que é o terceiro momento ali. Eu pratiquei, já faz um tempo que eu estou praticando, então eu vou revisitar, eu vou refazer a minha tríade do tempo, eu vou me reanalisar, e daí automaticamente você volta de novo para o seu olhar. Então, por isso que, assim, eu coloquei que essas 3 etapas, esses 3 degraus, na verdade, são um ciclo, né? Então, você sempre tem que estar lá refazendo esse ciclo, né? Eu que trabalho em laboratório, a gente trabalha com qualidade, a gente chama isso de melhoria contínua, né? Nunca acaba o processo de melhoria, né? Tá aí a ISO 9000 para provar que é isso que funciona para ter qualidade. Então, se a gente quer ter qualidade no nosso tempo, a gente tem que ser ISO 9000, tem que fazer toda hora melhoria contínua, tá? Senão, não funciona. Muito bem. Ah, que legal, Paula, você deu uma ferramenta, tal. E aí, tem mais coisa, né? Tem uma última coisa um último conceito aí que eu quero trazer para vocês, né? Porque assim, ferramentas tem de um monte, então também não adiantava ficar aqui atolando vocês de ferramenta que, né, ia sair daqui com a cabeça meio zonza, assim, que nem a menininha aí da foto, cheia de pensamentos aí. Então eu queria finalizar o conceito dessa aula falando um pouco entrando um pouco mais dentro da minha área mesmo, que é a biologia. Durante o meu processo aí de vida, né, eu escolhi fazer biologia porque, nossa, eu sou apaixonada pela vida, queria proteger as plantinhas, queria proteger os bichinhos e tudo, né? E assim, mas chegou um momento lá atrás que eu estava frustrada com o meu trabalho, eu não estava entendendo. Daí eu cheguei até a me perguntar, nossa, será que eu escolhi a profissão errada? Não é possível, né? E daí, quando eu visitei a minha tríade do tempo várias vezes e fui me perguntando o que era importante, eu descobri que eu estava dando um enfoque errado nessa questão. O fato de eu escolher biologia, o fato de eu gostar da vida vai muito além da minha atividade que eu faço no laboratório. E eu tinha que transpor isso para outras esferas da minha vida. Porque, para mim, o que é importante hoje eu ainda quero proteger o meio ambiente e tal, eu sou super militante, assim, das questões ambientais, mas se eu acredito num mundo onde a gente consiga preservar, num mundo onde a gente consiga ter uma interação maior com a natureza, eu preciso trabalhar as pessoas também. Porque se as pessoas não mudarem de perspectiva, se a sociedade não tiver uma nova visão, nunca vai conseguir fazer isso. E eu sozinha não consigo mudar o mundo, né? Então, eu falei assim, daí deu aquele grande start, assim, nossa, então é isso. Então, por exemplo, no meu trabalho, que eu sou coordenadora, eu foco muito na gestão de pessoas. Porque se eu conseguir trabalhar as pessoas e as pessoas saírem dali um pouquinho melhor, elas vão fazer o trabalho melhor, então, ou seja, vai ficar muito mais fácil de eu atingir os meus objetivos práticos como coordenadora diária, né, bater as metas e tal, e atingir resultado, mas eu vou conseguir estabelecer uma mudança que também está relacionada com a biologia, mas que é fora ali do trabalho, que é na vida das pessoas. Então, conscientizar as pessoas de uma outra forma, de um outro estilo de viver, né? E daí, né, quando eu cheguei nessa conclusão, que eu estava lá aperfeiçoando
as minhas técnicas para ter mais plenitude no meu dia a dia, fui fazendo várias mudanças, que não foi só na forma como eu organizo o meu tempo, né? Eu comecei a perceber que o momento que eu fazia determinada atividade me deixava mais produtiva, muitas vezes o horário que eu comia, às vezes também me deixava mais produtiva. Então, eu comecei a fazer esse link de tempo com as outras esferas da minha vida, com a minha alimentação, a hora que eu pratico exercício. Porque quando eu estava lá em São Paulo, eu fazia exercício físico, tipo, 6 vezes na semana. Tipo, quem olhasse, eu tava lá, nossa, abdômen trincado, nossa, a Paula deve se achar o máximo. Não, eu me achava horrível. Porque eu não tinha essa visibilidade, eu não estava satisfeita com aquilo, né? Não é só fazer exercício, né? É colocar um significado ali nas coisas que a gente faz, né? Então, era um tempo que eu estava gastando, mas que eu não estava conseguindo ver resultado, né? Até porque eu estava me exercitando num horário que não era bom para mim. E daí eu chegava super cansada no trabalho e tal, e daí eu me tornava improdutiva. Aí me tornava improdutiva, eu ficava trabalhando 12, 14 horas e entrava num ciclo vicioso. Então eu comecei a perceber que, de acordo com o horário do dia que eu fazia determinada atividade, eu podia tirar um melhor rendimento de mim mesma, eu podia aproveitar melhor. E daí eu vou entrar numa coisa que a gente chama de cronobiologia, tá? Então, assim, agora eu tô o que eu considero, assim, eu tô lá, né, naqueles degraus lá na frente, né, onde eu já afunilei um monte de coisa e agora eu vou fazer aquele afunilamento que é muito interiorizar para dentro de mim as coisas que são importantes. Então, na cronobiologia, como vocês estão vendo aí, tem um ciclo circadiano, que é, ou seja, o ciclo de claro e escuro. E segundo a cronobiologia, a gente pode alinhar as nossas atividades de acordo com esse ciclo. Por quê? Se vocês olharem, tem alguns exemplos aqui, como, por exemplo, às 4 da manhã, o nosso corpo chega na temperatura corporal mais baixa. Mais ou menos às 7 da manhã, interrompe a secreção de melatonina, que a melatonina é o que faz o estado de sonolência do corpo. Então, ou seja, se o cérebro parou de liberar melatonina, isso significa que é o sinal para o nosso corpo despertar. Significa que o cérebro está falando assim, oi, acorda, o dia está começando, para de dormir. Então, e a cronobiologia, ela é uma ciência nova, ela foi considerada como ciência desde 1966, o que em matéria de ciência é, assim, novíssimo, é um bebê praticamente. Ela ainda não é uma disciplina de nenhuma matéria, existe toda uma discussão se ela deve ser uma ciência interdisciplinar ou não, porque ela aborda as questões de medicina, que é o cronograma, ela entra em biologia, que é a questão da fisiologia, como funciona o nosso metabolismo, quando que determinados hormônios estão sendo liberados para eu aproveitar melhor ou não o meu dia a dia. Então, existe ainda muita discussão. E daí eu estava comendo aí alguns papers aí para montar essa apresentação, porque era um assunto que eu já vinha trabalhando, era uma coisa que eu já estava me questionando, que eu falei assim, nossa, eu já percebi esse efeito muito empírico, né? Como cientista, assim, tem muita coisa que, vou testar para ver o que vai dar, né? Às vezes a gente testa primeiro e depois lê a teoria, né? Para fazer a contraprova, né? Coisa de pesquisador. Daí eu já tinha visto que estava funcionando, eu falei, não, agora que eu vi umas coisas que deu resultado, eu vou pesquisar um pouco mais. Então, para pesquisar um pouco mais, eu fui observando que isso muda de pessoa para pessoa, tá? Tudo, toda a técnica, todo o conceito, ele sempre vai ter um pouco de divergência de pessoa para pessoa, tá? Por quê? Porque a gente tem o que a gente chama de variabilidade biológica, né? Então, assim, da mesma forma que cada pessoa tem um metabolismo, cada pessoa vai ter suaves mudanças nesse ciclo que vocês estão vendo aí, que esse é só alguns exemplos, né, do ciclo. Mas, de maneira geral, todo mundo é regulado para descansar à noite e para ser mais produtivo durante o dia. Existem vários motivos porque algumas pessoas se sentem mais produtivas no período da noite. E está relacionado um pouco com a forma como a gente se alimenta, com a quantidade de exercícios físicos que a gente faz, e também porque chega um momento que a gente consegue enganar o nosso metabolismo, né? A gente cria um ciclo paralelo da nossa fisiologia. A nossa fisiologia foi programada para isso, para começar a descansar quando começa a anoitecer, que nem os bichinhos, né? Porque a gente tem que lembrar que a gente é animal, né? A gente não saiu do reino animal ainda.
A gente não evoluiu aí para nenhuma outra classificação desconhecida que a gente é diferente de todo mundo. A gente está no reino animalia e, como todos os animais, a gente foi biologicamente programado para fazer nossas atividades durante o dia e dormir durante a noite. Obviamente que existem animais que são nutívoros, né, que funcionam durante a noite, mas o ciclo circadiano deles é completamente diferente do nosso, eu posso garantir, tá? Então, essa questão está vinculada a N atividades. Então, a última coisa que eu quero falar é que, para mim, é uma coisa que está fazendo muito sentido, talvez faça sentido para algumas pessoas de vocês, que é mudando os meus horários, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo, esse é um livro que eu tô lendo, faz acho que uns 10 dias que eu recebi ele em casa, e acho que eu já tô na metade dele, e daí eu tô avaliando, assim, qual que é o meu perfil, como que eu posso refinar ainda mais os meus processos, né? Ainda não tenho muito para falar, quem sabe mais para frente aí dê para fazer uma aula só de cronobiologia, mas é uma coisa que ainda estou estudando mais. Comecei com esse livro, ele dá uma perspectiva um pouco mais holística, né, do todo. Ele aborda sono, alimentação e exercícios físicos. E dos artigos que eu li, o que mais se falou é que cada pessoa precisa identificar o seu metabolismo e identificando o quanto você é mais produtivo num determinado horário do dia e tentando aos pouquinhos chegar o mais próximo possível do que seria o ciclo de claro e escuro. Então, o quanto mais cedo você consegue levantar, o quão cedo você consegue dormir. Pode ser que algumas pessoas, tudo bem se elas acordarem às 8 da manhã. Eu pelo menos, tipo, acordo 6 da manhã tranquilamente, entendeu? Porque eu sou uma pessoa que sempre tive maior facilidade para acordar cedo. Tanto que uns tempos atrás o meu celular deu um bug no meu celular e os aplicativos estavam parando de funcionar. E daí, para desespero de alguns, meu alarme parou de funcionar. Eu não conseguia reprogramar o alarme, ele não tocava. E daí, no primeiro momento, eu falei, nossa, e agora? Tipo, vou perder a hora para ir trabalhar. E depois eu falei, não, eu falei, meu corpo já tá acostumado já a acordar todo dia, tipo, às 6 da manhã, é só confiar no meu corpo e me policiar para não dormir tarde, para eu não roubar aí as minhas horas de sono. Dito e feito, a semana toda que eu fiquei sem o celular, que eu só consegui arrumar ali no final de semana, eu acordei todos os dias no mesmo horário. Então, assim, esse é o principal fator da cronobiologia. Quando a gente está a favor do nosso ciclo circadiano, ou seja, trabalhando a favor dos nossos hormônios, de acordo com a nossa secreção bioquímica, a gente tem maior facilidade para desenvolver várias atividades. Então, por exemplo, de manhã eu sou super produtiva, então normalmente é aquele momento que eu falo assim, então de manhã eu vou escolher para fazer atividades que demandem mais concentração. Ontem, por exemplo, eu tô trabalhando home office, né? E daí, às vezes, eu faço um pouquinho, o tempo de almoço um pouco maior, porque às vezes eu vou ajudar minha mãe a preparar a comida. E daí eu falo assim, bom, beleza, daí eu compenso de uma outra forma. Ontem eu fiz o meu horário normal, na verdade eu terminei tudo que eu tinha me programado para fazer naquele dia 40 minutos antes, e eu tinha feito meia hora a mais de almoço porque eu estava ajudando minha mãe a cozinhar. E eu consegui fazer tudo o que eu precisava fazer. Só nessa pequena distribuição assim de atividades. Para mim é importante fazer uma meditação de manhã, porque daí eu entro no trabalho muito focada. Então tá lá na minha rotina meditar pela manhã. Beleza, exercícios não, atividades com maior concentração faço no período da manhã, nesse intervalo aí das 9 até as 11 que eu rendo mais. Então peguei uma atividade mais complexa que eu tinha para fazer, fiz no período da manhã. Deixei à tarde para fazer tarefinhas curtinhas, que daí eu não preciso me concentrar tanto. Por quê? Porque depois do almoço é normal de todo mundo entrar no processo de latência. Porque no nosso organismo, o pico da nossa digestão do estômago é até as 2 da tarde. Então, às 2 da tarde, estômago, fígado, pâncreas, eles estão liberando uma quantidade enorme de ácidos, de enzimas, para poder fazer o processo digestório. Porque o corpo espera que você faça a sua maior refeição dentre esse período, das 11 até as 2 da tarde. Daí, então, ou seja, depois disso, a nossa digestão começa a decair, começa a diminuir a redução dessas enzimas, né? Nossa digestão naturalmente fica mais lenta. Então, é normal que a gente sinta um período de sono. Aí, se a gente não come nesse período, você sente mais sono ainda, se você come muito mais tarde que isso, porque a sua digestão está muito lenta. Então, se a digestão está lenta, o seu corpo tem que escolher.
Ou eu coloco energia para o meu cérebro, ou eu coloco energia para o meu estômago. As duas coisas não dá, né? Alguma coisa tem que ser prejudicada, porque é assim que o corpo trabalha, né? Então, se eu tô tendo que digerir e tô gastando, tô liberando menos enzima, tenho que depositar mais energia ali e, consequentemente, a gente fica mais sonolento. Então, entendendo um pouco melhor sobre isso, você também consegue fazer um alinhamento melhor das suas atividades no dia a dia e ter maior rentabilidade das suas atividades. E daí, quando você vê, de repente, nossa, ganhei 1 hora hoje, olha que legal, posso fazer outra coisa aí, posso ler, continuar lendo meu livro aí, que ganhei 1 hora a mais aí de atividade, né? Então, para finalizar, eu resumi tudo que eu falei em 4 etapas. Então, a primeira, defina os seus valores, defina aquilo que é importante para você. 2, equilibre as suas esferas. Então, tente enxergar o que é equilíbrio para você, o quanto que você tem que dedicar para cada esfera, para cada item, para você se sentir pleno. Terceiro, pratique. Não adianta parar no 2, senão não vai ver nada, não vai evoluir. Vocês vão ver no Empowerment, que se vocês não fizerem atividade, ó, não vai fluir, entendeu? Tem que. Já vou aproveitar aqui que a Graça tá assistindo, vou dar o peteleco aí como madrinha. Tem que fazer as atividades, tem que praticar. E o último item é encontre o seu ritmo. Porque, assim, o ritmo da pessoa que mora com você, o ritmo, às vezes, dos seus pais, o ritmo dos seus colegas de trabalho não é o seu ritmo. Então, assim, não se impõe um ritmo que não é seu. Encontre o seu ritmo. Que nem, por exemplo, agora em casa, eu tô mudando meu horário de janta. Tô jantando mais cedo. Tanto que a Grazi estava aqui me chamando, perguntando se eu estava perdendo hora para aula. Eu, não, eu só estava terminando de comer. Então, eu estou mudando meu horário de janta, porque eu percebi que isso tem melhorado o meu sono, e daí estou fazendo essa experiência, né? Mas, por exemplo, na minha casa, só eu estou fazendo essa experiência, né? Ninguém precisa fazer essa experiência junto comigo. É meu ritmo. Então, enquanto eu estava comendo, os meus pais estavam tomando café da tarde. E tá tudo bem, né? É isso. Cada um tem que ter o seu próprio ritmo e tem que estar satisfeito com o seu ritmo, tá? Para vocês poderem atingir aí, de fato, vocês utilizarem mesmo as horas como algo que te dá poder, vocês conseguirem trazer poder ali para suas horas, né? E, para terminar, eu vou fazer a minha propaganda, que é a minha frase, e que é que eu sou uma mulher cíclica, que aceito e tenho orgulho das minhas escolhas e trago a força dos meus ancestrais para trabalhar a ressignificação da vida. E é isso, vamos se empoderar. Acabou. E aí, Grazi, como é que foram os comentários? Ó, não entrou nenhum comentário a não ser o do Valdir. Peraí que meu computador resolveu me dar um aviso aqui. A não ser na hora que você citou, né, sobre a questão do tempo. Qual era a observação de tempo para cada um? Achei legal que o Valdir colocou. Tempo é o espaço de horas que você tem disponibilidade para encaixar tudo o que deseja fazer. E aí, daqui a pouco, eu quero pegar um adendo dessa frase. Já percebeu, né? Que o Valdir escreve, eu venho logo atrás, ó. Eu vou pegar um adendo disso aqui que ele falou. Eu achei legal que você colocou da cronobiologia, mas venhamos e convenhamos, para pessoas como eu, e não sei mais quem aqui, mas 7 horas da manhã o cérebro dá uma despertada, é sacanagem, cara. 7 horas da manhã é muito tarde. Para quem conhece a minha agenda, quem conhece a minha rotina, 7 horas da manhã é muito tarde para esse cérebro despertar, né? Por nada. Ele comeu o papinho da gata. 7 horas da manhã é muito tarde. Enfim, nós nesse momento não temos um oráculo de Delfos, já que a Paula resolveu trazer a Grécia pra gente. Entrou na Grécia, terminamos aqui no Brasil, né? Já que tá que fique, já diz o hino do 15. Então, aproveitemos do oráculo de Paula. Vocês querem fazer perguntas? Ligam, pode abrir o microfone, pode digitar no chat. Depois eu quero fazer umas pontuações rápidas que a Paula estava falando e eu estava anotando aqui. Eu estava vendo lá um caderno sendo puxado ali. Aproveitem, já tirem suas dúvidas, façam perguntas ao oráculo de Paula. E aproveitamos
para tirar todas as dúvidas com relação ao tempo. E daqui a pouco eu vou explicar por que o tempo veio antes da inteligência emocional. Não tenho, gostei. Valdir é direto, gente. Eu tô adorando, vocês não têm noção. Pá! É papo, é 880, eu tô amando isso. Bom, eu vou fazer umas pontuações, então, enquanto isso, que enquanto a Paula falava, eu estava aqui com o meu caderninho anotando algumas coisas. E eu achei interessante uma coisa que você citou, que você falou sobre o tempo que se vive, né? A importância do tempo que se vive. Então, eu fiz uma analogia, eu estava desenhando já a semana passada e essa semana o próximo encontro nosso, que é sobre inteligência emocional. Inteligência emocional, a minha formação de inteligência emocional, ela se deu com o Daniel Goleman e o Marshall Goldsmith. Então, assim, eu tenho N livros que não dá para vocês verem daqui, mas fica desse lado, sobre inteligência emocional. Então, assim, tem muita coisa. E um dos pontos principais é o tempo. Mas o tempo em que a gente vive. Então, conforme a Paula foi falando, eu fui pegando os adendos aqui. Porque para a gente saber o tempo que a gente vive, a gente precisa olhar em qual tempo a gente está vivendo. Então, você pode achar que você está vivendo no presente, mas, por exemplo, pessoas que sofrem de ansiedade, e sofrer de ansiedade não é aquela pessoa que já acorda tremendo e vai dormir tremendo de ansiedade, que tem síndrome do pânico de manhã, de tarde, de noite, apesar de algumas pessoas terem, mas é importantíssimo a gente olhar em qual tempo a gente está vivendo. Se a gente está vivendo mais no passado, mais no presente ou mais no futuro. Então, pessoas que vivem mais no passado são pessoas que têm tendências depressivas. São pessoas que vão ficar ali a vida toda chorando por coisas que aconteceram no passado, por situações que aconteceram no passado, aquelas saudades que não passam, né? Porque quando eu tinha 15 anos, sabe aquelas pessoas que quando a gente senta para conversar, ela fala, nossa, quando eu mudei aqui era tudo mato. Vive dentro dessa mentalidade e não evolui. Então, é importante que dentro desse âmbito do tempo que a Paula trouxe, e aí eu vou fazer uma emenda para a gente ir para a próxima aula, que é de inteligência emocional. Qual é o tempo? Gente, eu tô falando, meu gato tá andando aqui atrás, não liga não, tá? São 2 ainda por cima. Então, qual é o tempo que a gente está vivendo? Presente, passado ou futuro? Qual é o tempo em que você está a maior parte do seu dia? Então, às vezes, o trabalho nosso exige que a gente esteja mais no futuro. O meu trabalho, propriamente dito, com exceção da parte de treinamento e desenvolvimento humano, a área de mercado internacional, ela me obriga a viver no futuro, praticamente todos os dias. Então, ok, mas no momento em que eu preciso estar no momento presente. E estar no momento presente não é fácil. Às vezes, a gente vê as pessoas falando, né? Tipo, mas esteja no momento presente, viva o momento presente. Mas nem sempre é tão simples a gente estar no momento presente. E para estarmos no momento presente, dentro dessa questão analítica do tempo, a gente precisa das ferramentas de inteligência emocional. Então, por isso, a questão do tempo veio antes da inteligência emocional. E aí, eu fiz 3 pontuações. A outra pontuação que eu fiz foi eu passei um período na Itália, e quando eu passei esse período na Itália, eu sempre ouvia em filme, né, o pessoal falar dolce far niente, minha família, né, Brizola é descendência italiana, o famoso dolce far niente, mas o que é o dolce far niente? Eu tenho na clínica, na média de 40 a 40 e poucos pacientes. São poucos pacientes que eu atendo. A grande maioria, quando vai viver o momento do dolce far niente, que é o doce prazer de não fazer nada, a pessoa se culpa. Porque a gente vive uma época em que o não fazer nada, absolutamente nada, é quase que uma crucificação para aquele que não está fazendo nada. A gente vive uma época em que tem que estar sempre fazendo alguma coisa. Abre o Instagram agora, ó, é 19h49. Abre o Instagram agora e olha a quantidade de live que está tendo nesse... Ou eu que sigo uma galera louca da live, ou a galera realmente está bombando na live. É ótimo. É excelente, sem sombra de dúvida. Sábado agora, inclusive, eu vou fazer uma. Mas a questão é,
as pessoas que não têm esse controle de olhar e saber, putz, vou fazer uma live, elas se sentem extremamente acometidas por um nervosismo, por uma ansiedade de acreditar que não estão fazendo nada. Então, qual é o equilíbrio? Qual é o equilíbrio que essa pessoa está vivendo? E no dia a dia, no teu dia a dia, qual é o momento do teu dolce far niente? Aquele momento que você vai parar para não fazer absolutamente nada mais, sem se sentir culpado. Porque o maior problema é a culpa que gera de não fazer nada. Talvez, eu vou falar por mim, eu cresci numa família onde a gente tinha que sempre fazer alguma coisa. Sempre tem que estar fazendo alguma coisa. Se está parado, vai estar cozinhando, vai limpar, vai fazer alguma coisa. Se está no trabalho, tem que estar fazendo alguma coisa, porque às vezes o chefe passa, é a diferença de chefe e líder, que a gente vai falar isso mais lá na frente, né? Mas o chefe passa, vê que você não está fazendo nada e etc. Vai num Google da vida. Alguém já teve aqui no escritório do Google em São Paulo? Vocês não têm noção que é você chegar num Google da vida e as pessoas estarem jogando bilhar, comendo rosquinha e trocando ideia e conversando e etc. E aquela sensação de, porra, velho, não tem ninguém trabalhando nesse lugar. Não tem, tá todo mundo trabalhando. Mas sabendo a tua responsabilidade, se dando ao direito do dolce far niente. Não vou fazer nada. Nada. E muitas vezes a gente acredita que a gente não pode fazer isso. Eu não posso parar, eu tenho que continuar, eu não posso parar. O horário que a pessoa para, às vezes ela pega um livro, não, eu vou ler. Vai ler, ok. Mas a pessoa acredita que ela está descansando, mas ela não está descansando. Porque as sinapses cerebrais estão ali, ó, a milhão, rodando. Então, biologicamente, nós estamos em alta performance. Mas no momento do nosso dolce far niente, a gente não pode estar em alta performance, a gente tem que estar em baixa performance, a gente tem que estar descansando. É o doce prazer de não fazer nada. Absolutamente nada. E aí? E essa é a pergunta que eu quero deixar para vocês me responderem no próximo encontro nosso. Qual é o momento da sua vida que você está vivendo o seu dolce far niente sem culpa? Esse é o maior dos problemas, sem culpa. E aí, dentro do que a Paula trouxe, o circunstancial. Eu achei muito legal porque às vezes a gente não se pergunta o porquê que a gente faz o que a gente faz. Parece uma pergunta tão retórica, tão redundante, né? Por que a gente faz o que a gente faz? Por que a gente aceita fazer o que a gente não quer fazer só para agradar o outro? Porque a gente foi condicionado a isso. Possivelmente dentro ali da sua criação, em algum momento você ouviu a mamãe falando assim: ô filho, filha, sai do quarto, vem cumprimentar a visita. E você, vou lá cumprimentar a visita. Você não quer cumprimentar a visita. Você não quer ser legal. Porque você está querendo viver o seu mundinho, a sua bolha naquele momento. Mas a gente força, né? Enquanto pais, a gente força, eu sei, sou mãe, a gente força o filho ir lá e cumprimentar a visita. A gente força com que as crianças façam, às vezes, aquilo que ela não quer fazer e automaticamente ela vai aprendendo que ela tem que fazer aquilo que ela não quer fazer, porque senão ela é chata, ela é egoísta, ela é narcisista, ela é egoísta, que na verdade ela não é. Claro que tudo tem o seu equilíbrio, que a Paula pontuou muito bem. Tudo precisa ter um equilíbrio, nem muito, nem pouco. Mas o quanto muitas vezes a gente faz o que a gente realmente não quer fazer só para ver o outro feliz. Aí outro dia teve uma paciente minha que virou para mim e falou assim: eu parei de convidar meu marido para sair, porque às vezes eu quero ir no shopping, ele não quer, mas ele vem para me agradar. E aí eu tenho que andar arrastando ele porque ele não quer ver. Poxa, vai sozinha, chama as amigas. Mas por quê? A pessoa quer a companhia do outro? Ela quer. Mas ela não dá o devido espaço que o outro precisa. E, gente, venhamos e convenhamos, eu não sei vocês, mas shopping é chato pra caralho. Eu não gosto de shopping, eu entendo quem não quer ir pro shopping. Eu super entendo. A Valdir também. Então, a Tati balançou a cabeça que sim. Então, essa é a questão. O porquê a gente faz o que a gente faz. E em quais momentos a gente faz o que a gente faz. Eu acho que é uma das maiores questões que a gente precisa responder.
principalmente no trabalho. A gente tem medo, muitas vezes, de falar para o líder, gestor, coordenador, supervisor e etc., gerente, diretor, principalmente diretores, né? Virar para eles e falar assim, não vou fazer. Não quero fazer. Então, existe um limiar, claro, né? Uma linha tênue entre o posso dizer não e o posso dizer sim. Mas, psicologicamente falando, é psicologicamente saudável dizer não. E, às vezes, ser taxado como chato, antissocial. Aquela pessoa não vai na festa da empresa. Eu tenho mais de 20 anos de empresas multinacionais que eu presto serviço e trabalho. Eu fui em 2 festas de empresa. E uma eu fui obrigada porque fui eu que fiz. E aí eu não tinha como não ir, porque a empresa pediu para eu fazer junto com o pessoal do marketing. Não tinha como não ir. Eu fui. Eu fui o ser humano mais emburrado da festa. E aí eu percebi que não era para mim. No ano seguinte, eu cheguei para a diretoria e fui muito sincera, tipo, gente, não. É muito chato esse negócio. A gente fica até com dor aqui de ficar sorrindo para todo mundo. E a gente sorri, às vezes, para gente que a gente nem quer sorrir. Então, não vai. Se deu o direito de falar não. Se deu o direito de falar não para mãe, para pai, para chefe, claro. Como disse a Paula, existem N formas de falar a mesma coisa, né? Então, saber como pontuar. Então, também, para entrar na nossa próxima aula, que é de inteligência emocional, o porquê que você faz o que você faz. A pergunta é essa. O porquê que você se sujeita a fazer algumas coisas, ou às vezes várias coisas, que você não quer fazer. Simples assim. Por que não dizer não? Qual momento da sua vida alguém falou que falar não era errado? Que falar não era ruim? E quem falou isso para você? Quem estava aqui na aula passada aprendeu, né? Aí de ego e superego. Tem a Fran aqui, que é estudante de psicanálise, a Thalita, que é psicanalista. Então, já sabe quem já fez o empowerment, já manja de ego e superego, né, Suzy? Já de começo a fim, a Paula também. Então, a gente sabe que tudo isso, todas as nossas decisões, elas nascem do inconsciente. Então, se eu tô fazendo o que eu tô fazendo sem querer fazer, ela veio do inconsciente. A Bru também estava, né, Bru? Eu já peguei na intimidade. Já. A Bru também estava na aula passada, né? Então, realmente, tudo aquilo vem do nosso inconsciente. Então, se a gente faz o que a gente faz, alguém deu esse comando pra gente lá na infância. E quem deu esse comando? Quem foi que falou que você não pode falar não? Quem foi que falou que você tem que aceitar tudo? Então, fica essas perguntas para responder para a próxima aula, sendo importantíssima a resposta. Vai lá, Paula, agora é contigo. Eu vou ficar quieta, prometo. E aí, alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Viu o Valdir balançando a cabeça? Gente, o Valdir adora shopping. Tô até assustada agora. E não é pouco, não, é muito. Sério? Gente, ó, quem precisar de companhia pro shopping, tiver sem ninguém, liga pro Valdir, manda mensagem para ele, que ele super topa, ó, tá vendo? Tem que ir toda semana no mínimo. Ô, louco! Eu, particularmente, eu não gosto de shopping. Mas o meu namorado, ele tem um gosto peculiar, assim. Ele gosta daquelas lojas de R$1,99, tipo lojas Mel, essas coisas. E lojas, tipo, de ferramenta. Assim, gente, ele não pode ver uma de Cico. Se ele vê uma de Cico, puta, já era. Já. Ele vai querer entrar, vai ficar horas lá. Enfim, né, que cada um com a sua preferência. Tipo, esse é um circunstancial, por exemplo, que às vezes eu não vou, assim. Meu, ele sabe que não é muito a minha praia, então ele vai na Cico quando ele tá sozinho, entendeu? Tipo, quando ele tá comigo, sei lá, a gente vai pra Decathlon, vai fazer outras coisas, né? Porque ficar lá 2 horas vendo rejunte, conexão, não é comigo. E aí, alguém tem mais uma pergunta? Quer falar alguma coisa? Eu gostaria de parabenizar a Paula. Foi uma aula assim, espetacular, sua didática é ótima. Fiquei surpreendida mesmo. Gostaria de ter tido professoras como você na escola, ensino médio, faculdade. No passado, né? No primeiro. Obrigada, Fran. Tarde também. Estou com muita saudade de vocês e é isso.
Obrigada, Fran. Muito fofa você. Ai, a gente também tá com saudade de você. A Fran, no final do Empowerment desse ano, ela vai ganhar a medalha por 3 Empowerments consecutivos. Posso pedir música? Pode pedir música? Pode. Eu prometo que eu vou tocar a partir do 3º módulo, né? O restante aqui ainda não sabe, a partir do 3º módulo. Pode pedir, viu? Manda no PV para mim e para Paula. Isso. É só fazer um adendo, tá? Eu montei essa apresentação, inclusive ouvindo a trilha do Spotify do Empowerment. Só queria dizer isso. A Paula deu spoiler, mas a gente tem uma trilha no Spotify específica do treinamento que a gente só abre depois do 3º módulo. Mas a Paula é um ser tão delicado quanto um elefante na loja de cristais. Então, vocês não vão receber essa playlist ainda. Você não viu lá no meu perfil que eu sou extroversão, aí tem horas que não tem jeito. Mas a gente aprende a lidar com a galera do empowerment e do spoiler, né? Isso, então, Bom, então, ó, a próxima aula, já que não rolou mais perguntas, a próxima aula vai ser de inteligência emocional. Claro, meu embasamento principal é Daniel Goleman, mas eu quero trazer algumas coisas de Eric Berne também para vocês, que eu gosto muito dos estudos de Eric Berne. E possivelmente, se a Gorete tiver uma melhora, a gente está conversando com ela, né, Pá? E se ela tiver uma melhora, ela vem com a próxima aula. Caso não, eu vou prosseguir, né? Tudo vai depender muito do Covid agora, né? Minha ideia era fazer a última aula online para depois a gente fazer a presencial. Então, estou aguardando aí para que tenha o retorno e a gente poder embarcar no presencial. Caso a gente não embarque no presencial, eu vou seguir com as aulas online, né? Emendando uma aula na outra e lembrando, todas as aulas vai ter exercício, vai ter ferramenta. Então, a próxima aula a gente já começa com a ferramenta. A minha ideia é que se vocês puderem me mandar um WhatsApp, ou quem está no grupo do Empowerment, joga lá no Empowerment, eu vou colocar lá, eu vou mandar a ferramenta lá no grupo, e o link da próxima aula também, se vocês quiserem compartilhar, pode compartilhar com quem vocês quiserem, que a aula está aberta, até que chegue o presencial, as aulas online estão abertas, mas o próximo a gente vai trabalhar com a roda da inteligência emocional, então a gente vai olhar vários e vários aspectos que impedem com que a gente consiga desenvolver o âmbito da inteligência emocional e o que acontece com a gente pelo fato de não desenvolver essa inteligência emocional. O que é inteligência emocional, né? Porque muita gente acha que é modinha, porque ela é nova, ela vem aí desde a década de 90 com os estudos de Daniel Goleman, e que é o pai da inteligência emocional. Então é interessante a gente olhar para esse âmbito com profundidade, e eu optei em fazer um momento específico de inteligência emocional, baseado até nas escolhas das empresas multinacionais hoje. Para quem conhece um RH de multinacional, sabe que a modificação hoje de olhar o currículo e olhar os soft skills do candidato é muito maior a tendência de contratar pela habilidade, pelos soft skills, até do que pelo currículo em si, pela formação, pela faculdade que a pessoa fez, etc. A gente tem vários e vários estudos que mostram que pessoas, principalmente os jovens, né, que fazem aí uns mochilões de 1 ano, 2 anos, quando voltam, tem a tendência a conseguir um emprego muito mais rápido do que a gente que fez faculdade, N pós-graduação, agora eu estou falando de mim mesmo, faculdade, pós-graduação, estuda isso, estuda aquilo, e de repente você se vê limitado no meio de trabalho. Por quê? Porque o âmbito da inteligência emocional olha justamente isso, soft skills, que é o que as empresas hoje estão pedindo, é o que o mercado todo está pedindo. Então, a gente vai entrar nesse âmbito da inteligência emocional, já começando com a roda da inteligência emocional. Eu vou colocar no grupo do Empowerment e olha, entrou uma mensagem da Bru aqui. Bru, agora você virou a Bru, tá? Se não gostar, você me fala. Já peguei a intimidade. Senso de unidade tem ajudado pessoas fora do grupo do curso também. Abre o seu microfone, Bru. Fala com a gente. Pode falar. Ela tá digitando.
Ela disse que é tímida. Vocês estão lendo, né? Porque senão eu vou ficar aqui replicando tudo que ela está escrevendo, mas eu acho que vocês estão lendo. Enfim, eu vou subir no grupo do Empowerment. Tá funcionando, será? Tá funcionando. Ai, meu Deus. Ai, Paulo, o que você me faz passar? Vai por mim, Então, bora depois. eu compartilhei o link das aulas com algumas pessoas e também do grupo que você tinha passado, das orientações terapêuticas, e recebi um feedback ontem que algumas pessoas que realmente estavam precisando, assim, estão conseguindo chegar no objetivo. E aí eu falei, vou pontuar isso para elas. Bom, essa é a questão que a gente falou na outra aula, o senso de unidade. O que é senso de unidade? É a gente pegar o link das aulas e distribuir para as pessoas que estão precisando. Porque esse momento que a gente está vivendo é um momento da gente dar as mãos uns para os outros, mas, por favor, dê a mão digitalmente longe, né? Por gentileza, eu não estou dando nem a pata para os meus gatos. Então, distanciamento social. Mas o quanto isso tem sido importante para quem realmente precisa. Né? Eu montei um grupo de alguns terapeutas onde a gente também está atendendo gratuito, e isso a gente tem recebido assim feedbacks impressionantes. Na semana passada nós tivemos um caso que foi até agora o caso mais pesado, né, de se atender, onde a pessoa que entrou em contato ela já estava com tudo para se matar, tipo, a pessoa estava no local para se matar. E aí ela entrou em contato, um dos terapeutas atendeu e conversou com ela, enfim, estendeu a mão e já se foram aí mais de uma semana e ela está se recuperando. Então, senso de unidade, o que a Bruna colocou aqui, senso de unidade tem ajudado as pessoas, é exatamente isso. Por isso a ideia de abrir as aulas online para que todo mundo participe, para que todo mundo possa ver, porque, por exemplo, falar de inteligência emocional é um mergulho dentro de si. Falar de tempo é um mergulho dentro de si, porque às vezes a gente não usa bem o nosso tempo. Eu demorei muito tempo para aprender isso que a Paula passou, por isso eu achei tão importante ela vir com essas informações. Falar sobre inteligência emocional, a gente vai mergulhar em feridas e dores, eu já estou avisando, quem quiser fugir, não fuja, porque a gente vai mergulhar em assuntos que às vezes está lá no inconsciente e a gente nem sabe. Então, Bru, obrigada. Nossa, gratidão imensa mesmo pelo feedback. Acho importante isso, que as pessoas, não só que estão aqui, mas que todo mundo, nesse momento, pode ser abraçado, né? De certa forma, pode ser acalantado. O trabalho de um terapeuta é esse, acolhimento. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Tentando acolher, passando informação que eu sei que pode ajudar a pessoa a estar melhor, a passar por essa quarentena de uma forma melhor. Então, vamos entrar nesse senso de unidade. Obrigada, Bru, por você ter me lembrado até do senso de unidade. E vamos compartilhar o link com todas as pessoas que a gente gosta, até com aqueles que a gente não gosta. Porque Freud já dizia que aquilo que eu vejo no outro é meu. Então, se eu não gosto daquele ser humano, aquilo que eu não gosto nele é meu também. Então, aonde é que eu tenho que melhorar a partir daquilo que eu não gosto no outro? Ai, como isso dói, né, Tati? Como ouvir essa frase dói, né? Fran, todo mundo, Thalita, todo mundo que já ouviu Paula, todo mundo que já ouviu. Ainda bem que eu fiz, Grazi. Mandei os links, você está falando aí, eu tô. Ai, que bom que eu fiz isso. Bastante gente falou, ai, eu preciso, nossa, é isso, amanhã eu vou estar lá, mas não conseguiu, talvez. Porque tempo é prioridade. Respondendo, para finalizar, para fechar, respondendo a Paula, para mim, tempo é prioridade. Quando eu digo para alguém que o que eu vou fazer ou o que eu deixo de fazer, eu posso ou não posso fazer, eu estou dizendo para a pessoa se ela é ou não prioridade para mim. Então, quando a pessoa me diz, Grazi, vamos ali na pracinha, e eu tenho outra coisa mais importante para fazer ou urgente para fazer, eu estou dizendo para a pessoa que o não é porque naquele momento ela não é prioridade. Então, estar aqui é prioridade para quem está aqui. Para quem quer evoluir, para quem quer chegar em algum lugar, para quem está buscando alguma coisa, às vezes não sabe como chegar lá. Mas
tempo, para mim, é prioridade. Aquilo que eu priorizo está dentro do meu tempo. Aquilo que eu não priorizo, eu jogo tudo para cima e vou pro dolce far niente, porque também é muito bom, sem culpa. Então, não temos mais nenhuma pergunta, mais nenhum Olha, estou amando a minha terapeuta. Ai, que delícia! Ai, gente, que fofa. Eu não sei quem é sua terapeuta, mas o importante é você estar amando ela. Então, fica aí, fica a dica. Próximo encontro nosso vai ser dia 8 ou 9, Paula? Você que é a rainha do tempo? Tá com o microfone mutado, Paula? Desculpa, tenho quase certeza que é dia 8. Calma aí que eu tô fazendo uma checagem rápida aqui, mas deve ser dia 8, porque eu sou visual e eu lembro que o meu calendário tava pintadinho nesse dia. Mais 1 minuto para checagem e exatamente, dia 8, sexta-feira. Vou trocar a secretária, Paloma foi mais rápido, colocou aqui a aula dia 8. Paula, você está demitida no momento, Roberto Bustos. A Paula colocou aqui, então, o próximo encontro nosso é dia 8. Sábado agora, lá no Instagram da minha empresa, Escolhidos de Santiago, e eu estou falando que eu estou digitando, lá no Instagram da Escolhidos de Santiago, às 9 horas da manhã, eu e a Érica, a gente vai fazer uma live falando sobre o âmbito da doença como solução e resolução de problemas e conflitos. Se vocês tiverem curiosidade, vai ser às 9 da manhã, lá no meu Insta. Por que às 9 da manhã? Porque eu gosto de ver quem acorda cedo e quem tem interesse. Adoro fazer isso, adoro. Por mim, eu fazia que nem o Thiago Nigro, eu colocava 5 da manhã, mas aí eu sei que o bicho vai pegar e aí eu vou falar sozinha com as paredes. Então, 9 da manhã no sábado e o nosso próximo encontro é dia 8. Já coloca aí na agenda. Senso de unidade, galera, manda aí o link para todo mundo participar. O próximo link já tá lá no grupo. Para quem não tem o próximo link, me fala que eu mando. E conforme a gente for recebendo informações do nosso Covid, né, que tá aí, a gente não pode fingir que ele não existe, caso a caso a gente vai olhando data por data. Por enquanto, mantemos como está. Ok? Combinado?